Boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao nosso programa Acompanhamento da Carteira Recomendada. Na semana que passou, a carteira recomendada teve uma alta de 1,5% e o Bovespa uma alta de 0,8%. Chegou ao final de ano, o mercado está com uma liquidez bastante reduzida. Pouco volume, pouco indicador sendo divulgado, o mercado bem morno. Falando um pouquinho do que a gente teve de divulgação, ou melhor, as preocupações que a gente está vendo no mercado, a gente pode destacar alguns pontos. Falando um pouquinho aqui do Brasil, foi divulgado o relatório de inflação. A gente viu que o quadro inflacionário do Brasil ele preocupa e isso gera uma expectativa de aumento na taxa de juros. Isso deve ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem. A grande discussão é se vai ser em janeiro, na primeira reunião, ou em março. O mercado, a maioria dos analistas, esperam que já venha em janeiro um aumento na taxa de juros. E o mercado começa a refletir. A gente sabe, aumento da taxa de juros acaba sendo negativo para a Bolsa por ser um custo de oportunidade. E, ao mesmo tempo, o financiamento para as empresas se tornar mais caro. Então, a gente viu uma série de impactos e a gente já vê isso ocorrendo no mercado desde já. Nos Estados Unidos, a gente teve algumas divulgações. A principal delas, PIB do terceiro trimestre. Veio com uma alta de 2,6%, quando esperado era uma alta de 2,8%. Apesar do dado ser um pouquinho inferior às expectativas, a gente já está vendo um pouco de uma melhora nas expectativas em relação aos Estados Unidos. A gente sabe, todos os analistas comentam, de que os Estados Unidos vai crescer abaixo do potencial durante um período longo de tempo. Ainda assim, a gente pode se surpreender. Os dados estão melhorando, vindo de uma forma superior ao que a gente imaginava. E algo que eu acho interessante da gente comentar é a taxa de juros de longo prazo dos Estados Unidos. Ela está em alta, tá? Isso é um reflexo de uma mudança de expectativa. O mercado já esperando que vai haver um crescimento superior ao previsto nos Estados Unidos, isso consequentemente gerando alguma inflação lá para frente, o que gera esse aumento na taxa de juros de longo prazo. Então esse é um dado interessante da gente observar. Na Europa, segue as mesmas preocupações com várias regiões em relação à crise fiscal. Mas o que a gente teve de acontecimento nessa última semana foi o rebaixamento da Hungria pela Fitch. O mercado já não está mais reagindo de forma tão nervosa como no início dessas notícias, dessas divulgações, porque já é algo esperado pelos investidores, pelo mercado. Falando um pouquinho sobre as nossas empresas, a gente teve alguns destaques nessa última semana. Marfrig foi uma delas, apresentou uma alta excepcional e eu acho que muito mais por uma recuperação. A gente vê a ação realmente muito barata, vale muito a pena dar uma olhada nesse ativo, nessa empresa. Também a gente vê alguma melhora em preços, mas ainda assim, frigoríficos como um todo apresentaram uma melhora na semana, mas realmente Marfrig acho que vale dar uma olhada, a ação está muito atrasada. OGX, a gente teve um anúncio de uma perfuração de um poço que não é comercializável, então assim, isso é negativo por um lado, claro, ele não teve o sucesso nessa perfuração, mas ao mesmo tempo algo muito natural, né? A OGX vem na sua campanha exploratória com muito sucesso, muito maior do que a expectativa de analistas, inclusive das agências que projetam isso, e agora esse primeiro poço não comercializável é algo natural de se acontecer. A ação ela vem caindo nos últimos meses de forma consistente, isso por causa da expectativa de que o farm-out, que é a venda de parte de um dos poços, só saia o ano que vem. Isso acabou derrubando bastante a ação, mas chegando em níveis realmente atrativos. Bom, pessoal, para a próxima semana, como eu comentei, esse final de ano tende a ser mais leve. Agenda fraca, volume reduzido, a gente não deve ver grandes movimentações. Bom, desejo a vocês uma ótima semana, um excelente fim de ano e bons negócios.